E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés, no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda, e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, que abra madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal, meus serão, e eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás a todo o homem da idade de um mês para cima. E Moisés os contou conforme ao mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson, e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias, Amrão, e Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos libnitas e a família dos simeitas, e estas são as famílias dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo o homem da idade de um mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo, na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda, a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate a família dos Amramitas, e a família dos Gizaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas, e estas são as famílias dos Coatitas. Pelo número contado de todo o homem da idade de um mês para cima, eram 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a família dos Malitas e a família dos Muzitas, estas são as famílias de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo o homem de um mês para cima, foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiaiú, armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do norte. E os filhos de Merari terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases, e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas.
e os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para o nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito homem dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes dos da idade de um mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273, que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas, tomarás, por cabeça, 5 ciclos, conforme ao ciclo dos santuários tomarás, a 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés.